Esse vídeo repercutiu um assunto que realmente está me deixando muito preocupado. E aqui eu não vou poder falar algumas palavrinhas para o vídeo não ser censurado, o alcance não ser diminuído, tá? Mas vocês vão conseguir entender todo o contexto. A Áustria hoje, na data de hoje, começou novamente restrições absurdas, tá? As pessoas não estão podendo sair de casa. Tudo porque as contaminações daquele bichinho lá, que termina com 19, né? Tananana, 19, começou a crescer absurdamente. Tá? Eu vou até repercutir aqui uma reportagem da Oeste. Hoje a Angela Merkel também, que é a chanceler da Alemanha, falou coisas assim bem preocupantes. E aí você vê aqui no Brasil, com aplausos inclusive, governadores mantendo e estimulando que ocorra o carnaval no começo do ano que vem. Inclusive na Bahia, até gravei um vídeo, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia falando que recomenda que ocorra o carnaval. É uma coisa assim totalmente inexplicável. Vamos ver o que vai acontecer na Europa. Quero ver qual que vai ser o comportamento, por exemplo, do STF. Porque o Dias Toffoli já disse lá na Europa, lá em Portugal, que durante esse momento que o Brasil passou o ano passado, eu não vou falar aqui algumas palavras, tá, para o vídeo não ser derrubado, mas ele falou que o STF fez o Brasil trabalhar com um semipresidencialismo, onde foi tirado poderes do governo federal e delegado para governadores e prefeitos. Governadores e prefeitos hoje seguem falando que vai ter carnaval o ano que vem, no comecinho do ano que vem, ou seja, daqui 3, 4 meses. Se os casos começarem realmente a se tornar perigosos na Europa e lá começar a ter uma nova onda de restrições e obviamente isso requerer do mundo alguma medida sanitária mais efetiva, o que será que o STF vai fazer? Se o governo federal não recomendar o carnaval, o STF vai acatar o governo federal ou vai seguir apoiando os governadores se eles, até lá, se tudo piorar, espero que não, mas se as coisas piorarem na Europa, se os governadores insistirem em bancar o carnaval? Eu vou ficar bem curioso para ver qual que vai ser a medida do STF. Porque como hoje ele virou, de acordo com a confissão do Toffoli, um poder moderador, você vai ter um conflito entre governo federal e governadores. Como que será que o STF vai fazer essa moderação? Então, isso realmente... Eu espero que a gente não chegue nesse ponto, de novo. Eu espero que na Europa as coisas se controlem. Mas a gente sabe que quando começa um país fechando, o outro já falando que vai fechar... Cara, a tendência realmente é o mundo, de novo, revisitar o que a gente já passou o ano passado. Eu vou repercutir aqui a reportagem da Oeste, que fala sobre a Áustria. E depois eu ler uma reportagem do UOL, que é a visão da Angela Merkel sobre o momento que a gente está em termos desse bichinho aí que termina com 19. Com relação à Áustria, passa a valer hoje então, tá? A restrição máxima. Eu não vou ler a palavrinha aqui para o vídeo não perder o alcance, mas fala que hoje na Áustria começou a restrição radical. Trata-se do primeiro país da Europa a voltar ao isolamento radical. A medida deve durar 10 dias, então já começa com 10 dias, podendo ser estendida, evidentemente, e a depender da situação. Estou cortando aqui algumas palavras, mas dá para entender o que eu estou falando e o contexto. A ideia do governo federal de lá é para barrar o avanço desse novo bichinho, dessa variante dele. Além de fechar o comércio e restringir direitos, o presidente do país estabeleceu que o remedinho no braço, a picada, vai se tornar obrigatório a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Não queremos uma quinta onda, não queremos uma sexta e uma sétima. Não queremos ter essa discussão no próximo verão, declarou o chanceler em uma coletiva de imprensa. Embora a restrição radical esteja em vigor, olha a diferença em relação ao Brasil. Escolas e jardins de infância continuarão abertos. O Brasil fechou rapidamente escola e foi o último país do mundo a abrir. Aí você vê a diferença de prioridade. E aqui, evidentemente, não é o governo federal. Tá? Aqui são governadores e prefeitos. De novo, tá? O Bolsonaro não quis agir dessa maneira. Mas aí você vê a diferença, as prioridades dos demais países em relação à educação comparando com o Brasil.
Aí você começa a ver como fica escancarado. Não é à toa que o Brasil, em termos de educação, de qualidade, nos rankings internacionais, a gente sempre passa vergonha. Isso não é à toa. Nós, enquanto nação, não colocamos educação como prioridade máxima da nação. Isso é um fato. E nessas horas de crise, isso fica muito evidente. Então, voltando. Embora esteja em vigor, né, as restrições, escolas e jardins de infância continuarão abertos. Contudo, segundo o ministro das Relações Exteriores, os pais podem tirar os filhos se assim desejarem. Então, deixando esse poder a cargo dos pais. O Estado não está fechando. É uma baita diferença em relação ao Brasil. As autoridades recomendam ainda o uso de máscara, ok, em espaços fechados e estabeleceu que os funcionários poderão solicitar a opção de trabalhar em casa. Tá? Então, isso aí acho que para aqueles empregos onde isso é possível, isso aí é tranquilo, né? Na última semana, a Áustria já havia adotado mais uma ordem restritiva para os não vacinados com mais de 12 anos. Bom, então isso aqui é o que está acontecendo hoje, com essa nova onda aí de restrições extremas, ok? Porque a coisa parece que está se complicando. Aí, agora estou indo para o UOL, e a manchete do UOL já me chamou muito a atenção, por isso que eu parei para ler. Merkel sobre o bichinho lá na Alemanha. Será pior do que tudo que vimos até agora. E olha que ano passado a gente já viu coisas tensas, coisas inéditas, principalmente para o pessoal de agora, né, para a sociedade atual, coisas inéditas. Então ela fala que pode ser pior de tudo que já vimos. Então vamos dar uma repercutida no que a chanceler alemã está falando. Então ela advertiu hoje que, com a atual evolução, os recordes diários de casos e a baixa adesão das pessoas, né, a picadinha, a situação desse bichinho será pior do que tudo que vimos até agora. Merkel fez a afirmação durante um encontro de dirigentes do seu partido, a conservadora União Democrata Cristã, de acordo com uma fonte da Bloomberg. Segundo o chanceler, as atuais restrições no país não são suficientes diante da situação dramática, provocado pelo surto de infecções, e defendeu restrições mais rígidas para tentar conter o avanço. Então, na Áustria começou hoje. Depois disso aqui, que a chanceler está falando, vocês têm alguma dúvida que nos próximos dias vai acontecer a mesma coisa na Alemanha? E aí certamente vai ser um efeito manada, efeito cascata. Daqui a pouco a Europa toda vai estar nessa situação. E inevitavelmente o Brasil, dado o contexto, não vai poder ficar de braços cruzados. E aí que vem a minha questão com os governadores, prefeitos e como que o STF vai arbitrar esse problema, se ele de fato acontecer. Seguindo aqui, Merkel esclareceu no encontro que a situação é altamente dramática e comunicou que, em pouco tempo, os hospitais estarão sobrecarregados de infectados, caso não haja medidas rígidas para conter o avanço. A chanceler disse ainda que muitos cidadãos parecem não ter entendido a gravidade do aumento. Vou cortar a palavrinha aqui para não... pelo país e ponderou que apenas a picada aqui no braço não é o suficiente para impedir a situação atual. Então, você tomar o remedinho lá, hoje, né, eles já estão admitindo que já não é mais suficiente. Vai ter que, de fato, entrar novamente, na visão dela, com medidas mais ousadas, ou seja, as medidas restritivas, que é o que a Áustria começou a fazer hoje. No encontro, Merkel solicitou aos 16 estados do país, que têm autonomia para determinar as políticas do combate à doença, para definirem medidas mais duras, ainda esta semana. Então, se bobear, a Áustria começou hoje, não se espantem se a Alemanha começar amanhã, quarta ou quinta-feira. Apesar das tentativas anteriores, o país não conseguiu elevar a taxa do pessoal que tomou para além de 68% da população. Tá, mas acima de 70%, quando chega em 70% ou mais, já não tem aquela questão lá da proteção rebanho? Tá quase nisso, certo? 68%. Bom, nos últimos dias, a Alemanha registrou um número sem paralelo de contaminações, desde o começo, ultrapassando 65 mil casos em 24 horas, isso na semana passada. Nesta segunda, a taxa de incidência de 7 dias era de 386, um recorde. Em algumas regiões, hospitais já informaram que suas UTIs estão lotadas, cara, então já começou. Ou seja, o que a gente viveu ano passado, vamos começar a viver de novo no finalzinho desse ano e se bobear, espero que não, mas também estou zero otimista. Se bobear, a gente pode começar 2022 daquele jeito, né? Pelo amor de Deus.
No geral, 5,35 milhões de infecções foram notificadas na Alemanha desde o início, desde fevereiro do ano passado. O país já registrou 99 mil mortes. Teremos mais mortes, diz o ministro da Saúde de lá da Alemanha. Então vocês veem que a coisa parece que se chegou ao ponto deles estarem passando todo esse drama, ou pode haver um exagero no sentido de querer de novo controlar as pessoas, né? E a gente sabe tudo aquilo que aconteceu no passado, ou se de fato eles têm tantas informações que ainda não chegou pra gente, que a coisa realmente pode ser muito, muito grave, porque de acordo com a chanceler vai ser muito pior do que já foi visto até agora. Será que tá vindo aí alguma versão modificada desse bichinho que enfim, vão ter que ser criados novos medicamentos? Será que estamos nesse ponto? Cara, espero que não. O povo, né, as pessoas normais, a gente acaba tendo as informações por último. Eu não sei o que está rolando aí nos bastidores da política, o que eles sabem e o que eles não sabem. Mas, se na Áustria começou, a chanceler alemã já quer que essa semana comece alguma coisa em termos de restrição. Eu acho que... Enfim, acho que o mundo vai rever, infelizmente, tudo aquilo que a gente já passou, tudo aquilo que a gente já sofreu. A coisa é complicada. O paizinho vermelho lá, né, com o olho puxado, será que vai passar impune? Será que os países não vão emparedar, né, dar alguma punição? Porque não é possível. O mundo de novo pode passar por tudo isso novamente. Todo o desgaste, impacta a economia, aumenta desemprego no mundo inteiro, a inflação de alimento que já está galopante seguirá galopante se essa onda de recessões voltar no mundo. Cara, você imagine, já está difícil, né, principalmente para as pessoas que ganham pouco, de conseguir fazer uma compra no supermercado, porque isso tudo é consequência. Se voltar de novo o mesmo modus operandi, cara, para onde que vai o preço dos alimentos? Então a inflação de alimento que já é um problema gravíssimo, tende a continuar, por exemplo, no ano que vem. Se a gente de fato terminar esse ano e começar o ano que vem de novo trancados por causa dessa nova variante, enfim. Olha que momento grave que a gente pode voltar a viver, infelizmente. Será que tem exagero? Será que não tem? A gente, enquanto população normal, a gente não vai saber. Mas os governos mundo afora vão começar a tomar medidas, né? A gente vai ter que cumprir. As consequências virão, obviamente, né? A gente já está sentindo as consequências do ano passado novamente acontecer, né, essas restrições, a coisa só vai piorar. Então, vamos ver. E aí, eu fico curiosíssimo, de novo, voltando para a história do carnaval, né? O que os nossos governadores e prefeitos estão esperando para começar pelo menos falar, vamos analisar, carnaval não está garantido, vamos ver, talvez sim, mas por enquanto eu não vi ninguém flexibilizar, cogitar de ter ou não ter, por enquanto é a certeza, vai ter. Vamos ver. E vamos ver como a STF vai sair diante disso. Pessoal, é isso. Comentem o que vocês acham aí do que está voltando a acontecer na Europa. De fato, eu estou bem preocupado, né? Putz, eu pensei que nunca mais fosse nessa vida viver tudo isso de novo, e pode ser que aconteça. Comentem o que vocês pensam sobre isso. Se gostaram do vídeo, compartilhem, me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.